Boa noite, queridos irmãos. É com imensa alegria que nos encontramos mais uma vez nesta quarta-feira, momento de oração, de estudo e de reflexões tão importantes e necessárias para o nosso crescimento enquanto espírito encarnado, espírito rumo à evolução. Então, com certeza, todos os instantes da nossa vida são oportunidades muito benéficas para o nosso crescimento. Desejo que todos estejam bem, juntamente com seus familiares, todos recebendo muitas bênçãos do nosso Pai Maior. Em especial, queridos irmãos, gostaria de deixar registrado em meu nome, em nome da nossa fraternidade espírita Amor e Luz, ao nosso querido irmão Senhor Maia, trabalhador da nossa casa que retornou ao plano espiritual. A ele, com certeza, os nossos sentimentos de amor, de carinho e que a espiritualidade maior, guiada por Jesus, por Deus, o acolheram, o auxiliaram e estão, com certeza, cuidando do nosso querido irmão. A família do Senhor Maia, os nossos sentimentos e o nosso coração desejando muita paz, muita luz e muita proteção e amparo do nosso querido Mestre Jesus e a falange dos queridos amigos espirituais. Queridos irmãos, o tema do nosso encontro de hoje, da nossa palestra através do vídeo, é sobre o Evangelho no lar. E falar sobre o Evangelho no lar nos sinaliza o caminho para a reflexão do quanto é um momento muito especial, porque é um momento onde a família se reúne no seu lar, um momento que nos oportuniza educarmos os nossos sentimentos, nos oportuniza um momento de estudo, ali extraindo os ensinamentos de Jesus, para que assim cada um de nós possa cada vez mais exercitando as virtudes também ensinadas do nosso Mestre Jesus. A família, o lar, é a primeira escola ao qual nós fomos inseridos. A cada reencarnação que aqui chegamos, no mundo de provas e expiações ao qual estamos, quando aqui chegamos, nós podemos perceber que a família que nos recebe, esse lar que nos acolhe, é a primeira oportunidade que nós temos do reajuste com as leis divinas. É o momento de aqui exercitarmos grandes lições essenciais para a nossa jornada, para o nosso crescimento, momentaneamente espírito encarnado. Mas somos espíritos imortais e temos ainda muitas moradas que serão permitidas pelo nosso Pai Maior para evoluirmos, crescermos e desenvolvermos o sentimento do amor. Queridos irmãos, então nós podemos ver que temos, e eu fui buscar, pesquisar, atendimento espiritual no Centro Espírita. Este livro, esta coletânea, este trabalho que aqui se mostra nesta obra, organizada pela Fergs e também por outros órgãos representativos, nós podemos ver que ali então se encontra, na página 125, orientações de como fazer o Evangelho no lar, trazendo também apontamentos importantes, necessários, para a gente compreender por que é tão necessário e importante nós nos dedicarmos um tempo da nossa rotina cotidiana, deixarmos um tempinho disponível para que assim
a gente possa reunir a nossa família, possa nos dedicar um tempinho para o estudo do Evangelho, para deixarmos o nosso ambiente harmônico, equilibrado, favorável à assimilação, à compreensão e, consequentemente, no nosso dia a dia nós vamos conseguindo exercitar esses ensinamentos abordados nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos também perceber que naquele momento em que a família se reúne, ali há uma oportunidade de nós conseguirmos trocar afeto, de nós conseguirmos expor as nossas ideias, respeitando as ideias dos demais, procurando trocar informações. E desta forma, então, o estudo vai se tornando um hábito muito saudável na vida de cada um de nós. Mas então ali, nesta obra, Atendimento Espiritual no Centro Espírita, nós podemos observar como que a gente faz então o Evangelho no Lar. Nós podemos escolher um dia da semana, um horário, mais ou menos 30 minutos, e ali então convidarmos a nossa família para esse momento do estudo, da oração. Também traz neste livro as orientações que as crianças podem participar, que de repente, se naquele momento que eu organizei eu receber visitas, que a gente possa também convidar os visitantes para poder participar do Evangelho, se assim eles desejarem. E aí então a gente pode perceber também que se de repente algum irmão, ou irmã não se encontrar, com a família, estiver sozinho, não tem problema, também poderá acontecer o Evangelho, porque esse momento, ele é um momento muito especial, é um momento particular de encontro com Deus, com Jesus e com nossos amigos queridos que nos protegem, que nos orientam e que nos intuem. E sendo assim, então, nesse pequeno período de mais ou menos 30 minutos, vai se dar o início com uma prece simples, espontânea. Depois, a gente faz a leitura do Evangelho. E essa leitura do Evangelho pode ser de um item ou dois, pode-se abrir no início do Evangelho e fazer a sequência ou não. E aí então um dos participantes faz a leitura deste pequeno item e de uma forma simples, breve, faz algum comentário do que foi lido, com a participação de todos que ali estão naquele momento da reunião do Evangelho no Lar. E também é importante que nesses comentários, sobre essa reflexão do item que foi lido no Evangelho, é importante evidenciar os ensinamentos morais que ali são trazidos, fazendo essa relação com o nosso dia a dia, com a nossa postura, com o nosso entendimento, sempre deixando muito claro a importância do respeito, a importância da valorização de cada um, da importância de sinalizar todos os aspectos positivos que nos promovem para que a gente possa cada vez mais nos melhorarmos como espíritos criados por Deus. Feito então a prece inicial, a leitura do Evangelho, os comentários sobre o item lido, é aquele momento de fazer a vibração, o momento das vibrações pela humanidade, pela nossa família, pelas famílias que conhecemos e também por aquelas que não conhecemos. Também é o momento de vibrarmos pelos nossos irmãos desencarnados, por toda a humanidade,
pelo nosso planeta Terra. Enfim, é o momento de ali estabelecermos uma conexão de comentários, de vibrações, porque todos estamos no mesmo caminho, todos estamos seguindo a mesma trajetória e precisamos um do outro, precisamos perceber que somos espíritos que vivem em coletividade e que um tem a oportunidade de auxiliar um ao outro. Feito então as vibrações, é o momento da prece de encerramento. E essa prece também, ela é simples, sincera e espontânea. Agradecendo é o momento de agradecer a Deus, a Jesus e aos bons amigos espirituais por aquela reunião que ali se estabeleceu, um momento em família, um momento muito necessário para que assim a gente possa cada vez mais se conhecer, cada vez mais entender que somos individualidades, mas a convivência saudável, a convivência equilibrada, a convivência onde devemos respeitar um ao outro. Não é momento de julgarmos, não é momento de pontuarmos as dificuldades, mas buscarmos as possibilidades para que todos aqueles momentos de aflições, todos aqueles momentos de dificuldades, todos aqueles momentos que não damos contas, possamos recorrer à prece, ao momento de nos conectarmos com o nosso Pai Maior. Queridos irmãos, e falar em Evangelho no Lar é falar da prece. E lá na obra Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 9, nós temos ali uma referência que nos diz que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em contato àquele que ele se dirige. E desta forma, então, quanto maior o nosso sentimento de amor, nosso sentimento verdadeiro, ao qual nós dirigimos a nossa prece, maior é essa extensão que nos envolve das bênçãos que recebemos. A prece é aquele alimento para a nossa alma. Assim como o oxigênio é o alimento para o nosso corpo, a prece é o alimento para a nossa alma. Ela nos dá uma sustentação para assim a gente poder ter mais coragem, mais paciência, mais cautela, mais compreensão para vivermos de uma forma mais harmônica conosco mesmo, para entendermos como o outro também tem as suas preferências, os seus objetivos a serem alcançados, tem os seus projetos, enfim, precisamos entender, respeitar e considerar que se cada um precisa viver coletivamente, que essa convivência ela seja o mais saudável possível, sempre dando a oportunidade que quando tropeçamos, nos equivocamos, erramos, temos sim condições de nos reconstruirmos, de nós nos transformarmos, levantarmos e seguirmos adiante. Queridos irmãos, a prece, que é tão fundamental no Evangelho do Lar, quanto o estudo, porque vamos tornando o nosso padrão vibratório, juntamente com os nossos familiares, numa condição tão saudável que ela se expande a todos aqueles que estão no nosso pensamento, no nosso coração. A nossa casa, ela fica com uma atmosfera muito mais iluminada. E essa atmosfera iluminada, ela também vai sendo expandida aos nossos redores, aos nossos vizinhos, à nossa cidade, enfim, ao nosso planeta. Como é necessário e importante realizarmos
o Evangelho no lar. E considerando então de extrema importância também a prece no Evangelho do lar, mas como um hábito saudável na nossa vida diária, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que a prece nós podemos, em 3 momentos, agradecer a Deus, pedir a Deus e louvar a Deus. E nós estamos vivendo num momento de grandes experiências para toda a humanidade, onde está nos permitindo refletir sobre a nossa condição humana, a nossa condição espiritual, promovendo nós refletirmos a importância da solidariedade, da fraternidade. Nós expressamos: Deus abençoe a todos que passam frio, que passam fome, que porventura não têm emprego, enfim, sinalizamos muitas situações e vivências que fazem parte de cada um de nós. Mas nós, quanto mais estudamos, quanto mais nos damos conta da nossa essência espiritual, nós vamos podendo perceber que além de expressarmos e pedirmos as bênçãos para todas as pessoas, todos os nossos irmãos, nós podemos também praticar. Que Deus abençoe que aquele irmão possa se cobrir mediante ao frio, mas se eu tiver a oportunidade de doar um cobertor, é uma grande oportunidade para também desempenhar a caridade. Se eu posso, de alguma forma, ser instrumento para aliviar a fome de algum irmão, que assim eu me permita ter essa experiência. Se eu posso ser instrumento de palavras que acalmem aquele irmão que se encontra aflito, que eu possa ser instrumento daqueles irmãos que porventura trazem mágoas no seu coração e eu ali posso ser instrumento de perdoar, de relevar, ser um pouquinho mais tolerante. Então nós podemos ver que o estudo, o Evangelho no lar, a prece são ferramentas que temos disponíveis ao nosso alcance. E que assim, à medida que o tempo vai passando e eu vou exercitando os ensinamentos de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu vou conseguindo colocar em prática no meu exercício lá no meu lar e posteriormente em todos os grupos sociais ao qual eu vou convivendo, conhecendo e experienciando. Queridos irmãos, que possamos então, neste momento, agradecer por esta oportunidade, considerando de extrema importância, apesar de estarmos afastados temporariamente, por todo o cuidado com a nossa saúde e o cuidado com todas as pessoas, com todo o nosso planeta. É importante então exercitarmos o nosso coração e o nosso pensamento, vibrando em um só sentimento, que é universal, que é o sentimento do amor a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, o amor por nós mesmos, ao amor às pessoas, o amor à natureza, às plantas, animais, enfim, por toda essa criação de Deus que nos permite estarmos neste momento para assim continuarmos crescendo, evoluindo espiritualmente. Agradeço imensamente por este momento e com muito amor, com muito carinho, desejo a todos uma excelente noite, lembrando sempre, se permita fazer diariamente ou semanalmente esse exercício do Evangelho no lar. Não desistamos de sermos felizes, não desistamos de amar e sermos amados.
Um grande abraço fraterno no coração de cada um de vocês, queridos irmãos. Que Deus nos abençoe.